Está vindo um pouco mais cedo, né, do que normalmente, porque eu quis aproveitar, né, o ensejo, né, desse hino que nós cantamos, né? Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor. E eu creio que no mundo espiritual não há coincidências, né? Acho que nada é por acaso. No domingo passado, o irmão leu um texto, o irmão pediu um cântico e tinha muito a ver com o que o nosso irmão Pablo, né, veio falar no Partir do Pão. O irmão Renê, né, trazendo, né, essa contribuição, né, essa lembrança a respeito do que é ser servo ou ser escravo, e a condição, né, do nosso Deus como nosso Senhor. E eu já havia vinha meditando algum tempo a respeito, né, dessa condição nossa de servos, de escravos, né, o nosso Deus como nosso Senhor. Acho que teve até teve uma oportunidade, nós falamos sobre isso aqui, eu acho que foi em Romanos 13, né, outros irmãos também já abordaram, acho que o Papa mesmo, né, já citou alguma coisa sobre isso, né? É uma expressão interessante que aparece na Bíblia, né, e lá em Gênesis, que eu vou abordar aqui, e depois, né, em outras partes, né, da Bíblia, mas que eu acho que casa, né, com o momento, né, tem muito a ver com isso que nós estamos, né, vivendo no momento. Em Gênesis capítulo 2, né, aparece uma expressão, né, isso aí nós já outra oportunidade, né, mencionamos, né, mas dentro de um outro contexto, aparece uma expressão em alguns versículos muito interessante, a palavra, ou duas palavras, né, Senhor Deus, né, em algumas traduções, na versão da King James em casa, que ela fala Yahvé Deus, tem traduções que vem tudo em caixa alta, né, Senhor Deus, ou já vi uma tradução falar Senhor Deus Jeová. Interessante que essa expressão aparece aqui algumas vezes no capítulo 2 e algumas vezes no capítulo 3. Né? Se a gente pegar o versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus a terra e os céus. Versículo 5 também aparece, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 15, versículo 16, o 18, o 19, o 21, o 22, do capítulo 2, né? No capítulo 3, também aparece, né, algumas vezes, e ele começa aí, né, no versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que interessa aqui para nós aqui, né, a parte inicial, né, que vai falar que o Senhor Deus tinha feito. Então, o capítulo 3, mostrando ali o diálogo entre a serpente e Eva, e aqui ainda aparece essa expressão. E o que é interessante que depois, né, nesse diálogo aí, Eva ela já não pronuncia essa sentença, né, Senhor Deus. Ela já fala
Apenas Deus, né? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela já não usa essa expressão, Senhor Deus. O autor aqui, né, do livro de Gênesis, parece que para dar essa ênfase de que o homem, antes da queda, ele tinha o Criador como seu Senhor e Deus, ele usa esse termo, Senhor Deus. E aí, após a queda, o Criador, ele deixa de ser Senhor do homem, deixa de ser Senhor da humanidade. E aí nós sabemos toda a tragédia que foi, né, com a humanidade. Até que um dia, o Senhor, Ele mesmo, né, vem trazer, né, essa salvação para a humanidade. E o que é interessante, irmãos, é que lá no jardim, a serpente, né, o diabo, ele oferece uma fruta para o homem comer. E aí o homem adquire a morte, contrai a morte. Agora, na história, né, o Criador, ele para trazer a cura para a morte, ele envia o seu Filho, que oferece a sua carne e o seu sangue para dar vida eterna. Olha que linda história essa, né? E para a gente entender essa situação, né, do resgate que o Senhor veio trazer para a humanidade, e qual que é o desejo do Senhor? De se tornar de fato, né, Deus e Senhor da humanidade. Lá em Lucas, né, a Maria, ela dá uma ênfase, né, também para esse termo. Lucas, né, no capítulo 1, lá no versículo 46, disse Maria, ali foi após o diálogo com Isabel, né, sua prima, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha aqui a separação que ela fala que a alma dela engrandece ao Senhor, e que o espírito se alegra em Deus. Eu entendo que a nossa alma, ela precisa se submeter a um senhorio, né? E o nosso espírito, ele se submete ao que é espiritual, né? Então, a Deus. Mas a nossa alma, ela precisa de senhorio. E esse momento aqui, né, essa mesa, ela não pode ser apenas um ritual na nossa vida, né? Domingo a domingo, né, a gente veio aqui e cumpre o ritual. Comemos da carne e do sangue, tomamos do sangue do nosso Senhor, dando cumprindo, né, essa ordenança do Senhor, dizemos que Ele é o nosso Deus, mas isso não vai adiantar nada se amanhã, né, voltando ao nosso dia a dia, nós não submetermos a Deus como nosso Senhor, né? E aí nos nossos negócios, nos diversos eventos que participamos, diversas conversas, momentos que temos para dar o nosso testemunho, nós não expressamos isso, de que de que Deus é o nosso Senhor. E é interessante, então, irmãos, que essa história, né, essa linda história, que começa lá com um homem
abrindo mão, né, de tudo que Deus tinha confiado a ele, ele deixando o Senhor, deixando o Criador de ser o seu Senhor, ele abandonando, né, o Criador como seu Senhor. Aí tem esse resgate da humanidade, e lá no final, né, no final dessa história da humanidade aqui, né, no final dessa história do resgate, né, nós temos o retorno dessa realidade, onde, aí vamos abrir em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Desculpa. É o 20, desculpa, é o 22:5. 22:5. Ali não haverá mais noite, nem necessitarão de luz, da luz da lâmpada, nem da luz do pôr do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. No 21, 22 também tem uma expressão, eu confundi os versículos, né? Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Então, essa história ela termina com o Criador se tornando de fato Deus, sendo de fato Deus e se tornando Senhor para toda a eternidade da humanidade. E é interessante também, né, que aqui vai falar que não havia templo, né, porque o templo era o próprio Senhor e o Cordeiro. É que hoje nós somos templo do Espírito Santo, né? E um dia o Espírito Santo habita em nós, e um dia nós vamos habitar no Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, irmãos, mais uma vez, né, voltando, né, a questão da mesa, ela precisa ter essa importância para nós. Isso tem que ser uma realidade em todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos vir aqui apenas e cumprir um ritual. Nós precisamos entender que cumprir essa ordenança do Senhor, de lembrar daquele sacrifício lá onde Ele entregou o corpo e o sangue dEle, ali na cruz do Calvário, para resgatar a humanidade, para ser não apenas Deus. E o que é isso, ser apenas Deus, gente? É quando nós, na nossa vida, né, cotidiana, está tudo bem, a gente esquece de Deus, a gente vai viver a nossa vida normal, comer, beber, e está tudo bem, a gente continua na mesma vibe. Quando as coisas começam a acontecer de ruim na nossa vida, quando passamos por situações desagradáveis, por problemas, enfermidades, aí a gente busca Deus. A gente quer comprar um carro novo, aí a gente busca Deus. A gente quer uma casa nova, a gente busca Deus. Agora, no dia a dia, nas outras coisas que nós fazemos, está tudo bem, a gente não se submete a Deus como nosso Senhor, e a gente leva uma vida desregrada, uma vida descompromissada. Então, irmãos, esse momento aqui ele é para isso, para nós lembrarmos de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E então nós devemos participar desse momento aqui com muita sinceridade, com muita confiança, porque Ele
é o nosso Senhor. Então nós devemos expressar isso aqui nesse momento e também no nosso dia a dia. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então vamos participar desse momento. Aqueles que já, né, reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele é convidado a participar aqui. Então que nós participemos com muita alegria. Amém, irmãos? Senhor, nós consagramos a Ti esse momento, ó Deus. Nós declaramos aqui, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, ó Deus, mas também Senhor nosso. Ó Pai, que isso seja uma realidade, Senhor Deus, na vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Ó Pai, que nós possamos expressar isso ó Deus, nas nossas ações, Senhor. Ó Pai, sermos obedientes a Ti, Senhor Deus. Os negócios que formos fazer, ó Deus, em todas as nossas relações, ó Pai. E Deus, que esse pão e esse vinho, ó Deus, que fazem lembrança, ó Deus, daquele sacrifício ali tremendo que o Senhor realizou ali na cruz do Calvário, Senhor Deus. Que isso possa estar vivo mesmo no nosso coração, Senhor Deus, não apenas nesse momento, Senhor Deus, que nós possamos participar mesmo com alegria, ó Deus, com confiança, ó Deus, desse momento, Senhor.